Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje para vocês, finalmente, após muitos pedidos, né, das pessoas, nossos telespectadores, a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Professora Lúcia Helena, é um prazer tê-la aqui no Vida Inteligente. Prazer é meu, Eustério. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos aqui. Lucilene, nós nos propusemos aqui, sugerimos como tema, inclusive, porque muitas pessoas falam, você está filosofando. Parece que o termo filosofia é a pessoa está viajando, a pessoa está pensando coisas além, ou a pessoa está parecendo que está falando coisas surreais. Por que as pessoas costumam dizer isso? E como a gente pode usar a filosofia nos dias atuais? Porque a gente estuda a filosofia, sabe que a filosofia é a base de toda a cultura, de uma série de coisas. Já se ouviu falar da Grécia, dos filósofos gregos. Sempre se fala dos filósofos, nunca se fala das filósofas, que a gente sabe que também teve muitas filósofas, né? Então, como a gente aborda esse aspecto, eu gostaria que a professora abordasse nesse sentido. Por que se usa essa expressão, que eu considero totalmente errônea, né? Você está filosofando, como se a filosofia fosse alguma coisa fantasiosa. E como usar a filosofia no nosso cotidiano? A palavra é sua. Sim, é uma questão interessante que você abordou, porque na verdade não só em relação à filosofia, mas em relação ao conhecimento humano em geral, nos últimos séculos nós nos acostumamos a separar o intelectual do vivencial. Então, não necessariamente, por exemplo, uma pessoa que tem conhecimentos acadêmicos muito requintados de psicologia tem um bom controle sobre a sua psique. Não necessariamente uma pessoa que conhece todos os compêndios de direito realmente exercita a justiça, por exemplo. Nós temos o hábito de separar o teórico e o intelectual do prático, do cotidiano, do vivencial. Mas esse é produto do tempo, dos últimos séculos, sobretudo da época moderna para cá. Na antiguidade, a filosofia era a arte de viver. O conhecimento, em geral, não era concebido separado da vida. Você vai conhecer um filósofo que é bastante tradicional, e nós diríamos que é um ponto de partida, digamos assim, do pensamento filosófico, da maneira como a gente conhece, que era Sócrates. Sócrates, ele costumava dizer, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Se uma coisa não é aplicável para resolver os problemas humanos, que são muitos, quanto à convivência, quanto ao autodomínio, quanto à instabilidade emocional, quanto a saber lidar com a perda, com a dor, etc., ele não nos ajuda a viver. Não seria realmente a arte de viver. Então, do ponto de vista clássico, seria, digamos assim, uma história da filosofia, mas não a filosofia em si. A filosofia nasceu na sua concepção grega, como você falou, como algo aplicado para resolver os problemas da vida. A filosofia é pensar sobre a vida, não apenas para teorizar e abstrair e fantasiar, mas pensar agora para vivê-la em seguida. Eu acho muito interessante um diálogo que se chama Górgias, um diálogo platônico. Você deve saber que o principal personagem de todos os diálogos de Platão era Sócrates, que foi seu mestre e não escreveu nada. E Sócrates, nesse diálogo, se dirige a Górgias, que é o inspirador da obra, e diz para ele: Górgias, você tem que me convencer de que as suas ideias são verdadeiras. Porque se você me convencer, amanhã você vai viver pela rua vivendo esse teu argumento. Amanhã você vai me encontrar na vida como um homem diferente. Eu acho isso tão impressionante. Sabe o que é alguém chegar para você e dizer: se você me convencer das suas ideias, amanhã você vai me encontrar vivendo as suas ideias. Isso era alguém que era absolutamente coerente entre teoria e prática. Como diria Helena Blavatsky, uma outra grande filósofa, honrai as verdades com a prática. Hoje a gente já não concebe isso. Alguém que faz um tratado sobre o medo, não necessariamente alguém que dominou o medo, por exemplo. Há uma incoerência entre o conhecimento intelectual, não necessariamente, mas costuma haver, uma incoerência entre o conhecimento intelectual e a resposta prática que se dá à vida no dia a dia. Puxa, é incrível. Agora, essa dificuldade que a professora acabou de dizer, ela é muito atual, inclusive, porque
A gente ouve, principalmente eu que entrevisto diversas pessoas, elas vêm aqui e falam a sua verdade. E eu sempre digo a mesma coisa, a verdade dessas pessoas, ela passará a ser minha verdade também, a partir do momento que eu experienciar essa verdade. Agora, existe uma grande dificuldade para as pessoas aceitarem isso. Por quê, professora Lúcia Helena? Se era uma coisa tão simples no passado, vamos dizer, assim como foi na Grécia, né? Por que existe essa dificuldade da gente aceitar a realidade do outro, mesmo experienciando-a? Isso é bem interessante, porque o nosso tempo histórico, ele tem, digamos assim, uma certa pretensão de que encontrou a resposta a todos os enigmas através da tecnologia. A tecnologia desenvolve meios, mas não desenvolve fins. Então nós achamos que não temos nada a aprender com o passado, porque o passado, por exemplo, não tinha internet, não tinha aviões a jato. Mas as coisas mais importantes da vida não são a internet nem o avião a jato, embora sejam meios muito eficazes. As coisas mais importantes da vida sempre estão relacionadas aos problemas humanos, que não mudaram nada. Há 3.000 anos atrás, no Egito, as pessoas sofriam por quê? Pela perda, pela dor, pela não capacidade de convivência, que é um negócio complicado, que a gente não consegue viver com as pessoas nem sem elas. Né? Então, uma coisa curiosa, os problemas eram os mesmos. Simplesmente mudaram os meios através dos quais a gente se movimenta pelo mundo. Mas os fins não mudaram tanto. E não adianta muito eu ter um avião a jato se eu não sei para onde eu quero ir. Ter um Mercedes se eu não sei para onde eu quero ir. Para quem vai para o abismo, é melhor ir de bicicleta ou a pé, porque chega mais devagar. Ou seja, essas coisas são meios, mas os fins continuam sendo um enigma para a humanidade. Aonde queremos chegar com tudo isso? Então, nos negamos a aprender com o passado, às vezes aprender com o passado próximo, daquela pessoa da nossa família ou alguém que tem um pouco mais de sabedoria de vida do que nós. Todo mundo se acha dono da verdade. Você percebe, por exemplo, que se você tiver um problema no seu televisor, você procura um técnico. Você não mexe em tela plana, que foi caro. Se você tiver um problema no seu carro, você procura um técnico. Mas um problema em relação à vida, qualquer garoto de 12 anos acha que sabe. Ninguém quer aprender com ninguém. E todo mundo se acha dono da verdade em relação à vida. Carl Jung, o psicólogo, costumava dizer que é mais fácil você começar do zero e descobrir como se constrói uma nave que te leve a outro planeta, do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. A filosofia te permite herdar essa sabedoria acumulada sobre a vida humana. Vamos começar por aí. É interessante o que você falou. Vamos dar uma definição de filosofia? Etimologicamente, a gente sabe o que é. Mas o que vem a ser a filosofia e por que a filosofia, apesar de as pessoas não perceberem, é tão presente no cotidiano delas, mesmo elas não sabendo, e por que a filosofia pode realmente, acredito eu isso, transformar o mundo? Sim, é uma coisa interessante, uma história longa, mas vou procurar ser o mais sintética possível. Vamos lá. Filosofia em si, a palavra vem de outro conterrâneo seu, disse, que teria sido criada por Pitágoras, né? Que falava a respeito de amor à sabedoria. Filos mais sofia, amor à sabedoria. Mas essa sabedoria, lógico, é a sabedoria sobre tudo. Mas, sobretudo, a pergunta fundamental era: qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? O que se espera de mim? Isso para eles era uma questão fundamental de onde todas as outras serão deduzidas. O homem é curioso, aliás, aquele livro O Mundo de Sofia, aquele professor Lustenberg, ele falava sobre isso. É como se você tivesse concebido um bonequinho e desse a ele um sopro de vida, ele começasse a andar. Ele começasse a perguntar para onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, o que eu vou vestir. Em nenhum momento virasse para você e perguntasse: quem sou eu? O que você me fez? O que você espera de mim?
acharia que isso é muito pouco. A mataria esse bonequinho novo. Perguntamos sobre tudo, menos sobre o sentido da vida e quem somos nós. E diz que a resposta a esse ponto fundamental vai te direcionar todas as outras perguntas. Porque se você chega a uma resposta de que você é um ser humano, e o sentido da vida de um ser humano são valores, virtudes e sabedoria, a decisão do que você vai fazer amanhã de manhã tem que estar alinhada com esse grande objetivo. O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou pensar amanhã, o que eu vou dizer amanhã, tem que me aproximar do grande sentido de sabedoria. E como fazer isso na prática, Lucilena? Como a gente consegue isso? Eu acho que a grande busca das pessoas é exatamente isso. Não conseguir conciliar o desejo com a ação. Continuando com a história que eu te falava, que vale ao nosso estudo de nova prova. Existe hoje um grande problema quando a gente diz que a humanidade tem um sentido em comum. Que as pessoas, ao mesmo tempo que elas são massificadas na prática, elas teoricamente não querem ser iguais a ninguém. Existe uma incoerência. Você diz, não, o meu sentido de vida é só meu, as minhas ideias são só minhas. Quando, na verdade, esse é o pior tipo de massificação, que é a alienação, que nos impede de entender a condição humana e a margem de individualidade que podemos ter dentro dela. Então, por exemplo, imagine uma pirâmide de inúmeras faces e um ápice comum. A ideia seria que todos nós chegássemos ao ápice. Agora, cada um vai pela sua face, única e irrepetível, que é a sua identidade pessoal, a sua identidade familiar, todos os atributos da sua vida. Ninguém tem um caminho idêntico ao outro. O imperador Marco Aurélio Romano, ele dizia, a morte de um ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós tem a sua individualidade. E essas individualidades combinadas produzem harmonia, assim como as cores produzem harmonia num quadro, as notas musicais numa melodia. Então, cada um, ao achar a sua individualidade, vai mais próximo do ideal humano, que são valores, virtudes e sabedoria. Você percebe que todos os seres na natureza são assim. Se você fala de minerais, pedras, por exemplo, um diamante é considerado o ápice desse reino mineral. A organização molecular que ele tem das suas moléculas de carbono é perfeita, muito superior, por exemplo, a de uma pedra de carvão, que também é feita de carbono. Quando a gente entra no reino vegetal, segundo a ciência, elas estão todas correndo atrás das dicotiledôneas. Quando entra no reino animal, os mamíferos, nos seus níveis mais requintados, que a princípio seriam os antropóides, enfim, tudo está correndo atrás do ideal. Diz que o ideal humano é valores, virtudes e sabedoria, que é o ápice da pirâmide. Perceba que isso é o que está faltando no mundo. Porque não adianta colocarmos comida no mundo, casas no mundo, bens materiais no mundo, se o homem não tem honestidade, não tem fraternidade, no dia seguinte tudo isso está destruído. Então, nós podemos dizer que a grande carência do mundo é a falta de seres humanos, que caminham todos os dias no sentido de serem mais humanos, que tenham um referencial humano. Então, é bem interessante considerarmos uma frase de um filósofo que costumava dizer que a ascensão humana, ela se dá através dos valores, virtudes e sabedoria, e que a causa da miséria, da fome e da dor é por falta de honestidade e não por falta de bens materiais. A causa da pobreza é por falta de fraternidade e não falta de bens materiais. Então, o que realmente falta no mundo são seres humanos. Então, se considerarmos isso, poderíamos refletir e ver qual é o papel que a natureza espera de nós. E se a natureza espera de nós esse papel, com certeza, nossa maior felicidade consiste em coincidir com aquilo que a natureza espera de nós. Puxa, fantástico. Como a gente pode, no que a filosofia, considerando que você é filósofa e que você faz um trabalho maravilhoso nisso na Nova Acrópole, através de vídeos, de palestras, e cativa muitas pessoas. Tanto é que muitos telespectadores aqui exigiam que eu a convidasse. Eu falei, vou tentar, uma pessoa difícil, acreditava eu, né? Estou vendo que você é muito, muito mais próxima do que eu podia imaginar. Como é que a gente pode, através do trabalho da filosofia, tipo de trabalho que você faz e atrai tanto as pessoas,
que é um trabalho transformador, você acha que isso, para ele tomar um volume maior, qual seria o caminho? Por isso que eu lhe perguntei, até sugeri o tema da filosofia no cotidiano, que considero a filosofia um instrumento importantíssimo nessa transformação que você acabou de dizer. Na verdade, o que nós fazemos de Nova Acrópole como um todo, não é apenas um trabalho meu, eu sou apenas mais uma voluntária. O trabalho de Nova Acrópole é todo ele voluntário, 60 países pelo mundo, mais de 80 sedes no Brasil. O trabalho de Nova Acrópole eu poderia resumir de uma maneira muito simplificada em ânimo de aperfeiçoamento. Não abro mão de sair do mundo um pouquinho melhor do que eu entrei e beneficiar as pessoas que passam pela minha vida. Maior número de pessoas possível, ou seja, fazer diferenças. Quando eu sou honesta e tento mostrar que eu estou lutando e que existe esperança, porque algumas coisas são alcançáveis e que podemos de fato nos tornar maiores do que chegamos aqui sendo, e isso acrescenta, porque o verdadeiro ensinamento só se dá através do exemplo, incentiva as pessoas a também tentarem. Pior coisa para mim seria alguém achar que eu tenho alguma virtude muito superior. Eu tenho uma virtude, não desistir, lutar todos os dias, acreditar em mim mesmo e na humanidade. Então, através de todo o trabalho que a gente faz em Nova Acrópole, que a gente procura passar é uma fé muito grande na humanidade e em si próprio, e não desistir. Eu poderia dizer que esse é o espírito que está por trás de todas as palestras, de tudo que tem feito. Como contagiar as pessoas, Lucilena? Como é que você pode passar esse trabalho que já vem de muitos anos, como você disse? Como contagiar as pessoas para que elas se transformem? Porque hoje a gente vê pessimismo, a gente vê as pessoas entregues à própria sorte, as pessoas não confiam mais em ninguém, não confiam mais em governo, não confiam nelas próprias principalmente. Como fazer essa transformação no ser humano que você tanto propaga e tantas pessoas propagam a necessidade de nos transformar? Que a transformação começa por nós, né? Para a gente transformar primeiro a nós, para depois podermos transformar alguma coisa. Qual seria o grande Évreka, o Eureka do Arquimedes, digamos assim, da questão? Imagine, Oscar, que você lá no seu tenha estudado um pouco de alemão. Tá. Se você estudou, teve a oportunidade de praticar, digamos que um dia você encontra um turista perdido na rua, que só fala alemão. Essa vai ser a sua oportunidade de trazer à tona aquele pouquinho de conhecimento da língua que você tem, porque senão não pode ajudá-lo. Então imagine você uma pessoa que tem, digamos, uma preocupação profunda em se autotransformar, uma preocupação em ser um ser humano melhor. Quando você passa pelas pessoas, todo mundo tem essa semente dentro de si. Mas quando elas passam por você, elas são obrigadas a trazer essa semente à tona, porque senão não se comunicam com você. Isso é a raiz da palavra educação, é eduzir, trazer à tona. Então o fato de você ter passado por algum lugar e estar lutando, obriga as pessoas a trazerem esse espírito de luta, de garra, de aperfeiçoamento à tona, porque senão não existe um canal de comunicação. Os pitagóricos, claro, não estou nunca me comparando com pitagóricos, mas são apenas um referencial para nós, mas se diz que por onde os pitagóricos passavam, deixavam um rastro de luz. Só por eles passarem na rua, a maneira como lidavam com as coisas, com as pessoas, com os objetos, as pessoas diziam, ali vai um pitagórico. E só o fato dele passar na rua era uma inspiração para todos que os viam, pela maneira como lidavam com as coisas à sua volta. Então só tem um jeito da gente influenciar, começando por nós mesmos, a representar uma ideia. E ao participar da vida das pessoas, sem se colocar num patamar elevado, porque de fato não estamos, sendo dos problemas da sociedade atual, as pessoas quererem se colocar no pedestal, eu sou um ser humano simples e comum, e estou tentando, estou lutando. E o fato de eu estar lutando, eu espero, seja um incentivo para aqueles que desistiram, para aqueles que nunca tentaram, para aqueles que nunca viram em si a possibilidade de ser uma diferença no mundo, a possibilidade de serem um fator de soma na sua vida e na vida das pessoas à sua volta.
Ou seja, redimir a vida da arbitrariedade, dar um sentido a ela. Quando você traz um sonho, quando traz um ideal humano à tona nos seres humanos. Dá sentido à experiência delas. Eu vejo você, eu assisti muitas palestras suas e sinto, o que você passa é uma confiança, você passa verdade naquilo que você fala. Você verdadeiramente fala aquilo que está dentro de você, ou você é reflexo de você mesmo, digamos assim. O seu interior é reflexo do seu exterior, aquilo que você passa. Como você vê, você que é uma pessoa de mente aberta, como você vê, Vera Lúcia, como você vê a perspectiva de um futuro? É claro que você vai me dizer que você vê com otimismo, mas esse seu otimismo está embasado no quê? Simplesmente na confiança que você está plantando sementes, ou porque verdadeiramente você está vendo a terra, você está vendo o adubo, você está vendo a terra fértil, vamos dizer, não está jogando pérolas a porcos ou então semente no meio das pedras? O que leva você, o que motiva você, essa sua motivação que é contagiante, que a gente vê, o que leva você a acreditar no ser humano e nesse futuro que você vislumbra? Bom, tem duas etapas, Eustáquio, que eu responderia essa sua pergunta. Primeiro, é a questão de que eu tenho, na verdade, como filósofa, amante da sabedoria, amante da verdade, está implícito que eu não tenho a verdade, eu estou buscando. Sim. Lógico que a gente vai encontrando pequenos fragmentos significativos, mas ter a verdade, essa é uma das coisas interessantes no filósofo, ele sabe que não tem. Ele é um buscador. Então, quem acha que tem a verdade se torna uma pessoa um pouco complexa. Sócrates dizia que se uma pessoa te diz eu tenho a verdade, só tem duas possibilidades. Ou ela não sabe de absolutamente nada e é um pretensioso, um ignorante, ou ela realmente tem a verdade e é um sábio. Nenhum dos dois serve para ser filósofo. Então, o filósofo ele sabe que ele não tem a verdade. Está buscando, ele é um buscador comprometido no autoaperfeiçoamento. Agora, a segunda coisa que é a principal da sua pergunta é a questão de por que eu acredito. Não sei se vocês se recordam, uns 2 anos atrás, abriram um túmulo egípcio antigo, de cerca de 2.400 anos, uma mastaba, uma tumba, e lá dentro havia sementes que haviam sido enterradas com aquela múmia. Sim. E essas sementes, curiosamente, 1.400 anos, brotaram, floresceram. Sabe por quê? É da natureza das sementes se transformarem em plantas, em flores, em frutos. É da natureza do homem se transformar em alguém bom, belo e justo, como dizia Platão. Então, não interessa quanto tempo, não interessa quanto esforço seja envolvido. Mais cedo ou mais tarde, a natureza no homem vai se revelar, vai vir à tona. Porque é uma lei, é aquilo que os indianos chamam de dharma. Os homens nasceram para serem homens. E é preciso ter paciência, perseverança e constância, não desistir da humanidade, cultivar sempre, que um dia os homens serão aquilo que se espera deles. Nasceram para isso. A verdade vai se revelar dentro do ser humano, que é a verdade da condição humana. Assim como a flor se revela na semente, como, sei lá, o animal se revela naquele pequeno filhote que acaba de nascer. Então todas as coisas estão em potencial e por isso vem à tona. A tradição budista costumava dizer, Buda, Siddhartha Gautama dizia, que aquilo que é encontrou sementes no passado. E aquilo que será tem as suas sementes no presente. A humanidade tem as suas sementes intactas no presente. E a filosofia tenta ir lá dentro e tratar essa semente, umedecê-la, incentivá-la, para que ela venha à tona e gere seus frutos. Você sabe que isso é a raiz da palavra cultura, vem de cultos, cultivar. Assim como é a raiz da palavra educação, eduzir, trazer à tona. Como trabalhar essa questão do tempo no ser humano? Parece que o ser humano ele não tem consciência do que é o tempo, né? E ele quer colher sem semear, digamos assim, ou a semeadura do outro, ou então ele quer apressar a semente. Como conviver com essa pressa do ser humano? Ele até entra numa... Se você faz parte, eu posso considerar a sua escola, a Nova Acrópole, uma escola filosófica, né? Existem outras escolas filosóficas cujos postulantes entram com a ânsia de que terão a resposta 1 mês depois, 5, 6 aulas depois.
como controlar essa pressa, como trabalhar com essa pressa do ser humano em colher, nessa colheita, tanto na questão de semear alguma coisa, como no próximo conhecimento. Como é que você trabalha isso? Como você vê isso, Lúcia? Na verdade, o ser humano ele é hoje uma coisa bem importante. Se você considerar que nós temos um corpo físico, um corpo biológico que nos sustenta, temos emoções e temos a mente, cada um. Às vezes a pessoa tem uma mente privilegiada, é um cientista brilhante, mas se você for ver as emoções dele, é um adolescente imaturo e inseguro. Ou, do ponto de vista energético, não sabe gerar a sua própria sobrevivência, não sabe lidar com os recursos da natureza. O corpo físico, em geral, segue seu curso, porque não é mérito nosso, é mérito da natureza. Mas a verdade é que a gente teria que tentar uniformizar esses tempos para depois avançar. E, em geral, eu acho que você não vai discordar de mim quando a gente diz que nós temos uma humanidade toda infantilizada emocionalmente. Porque a velocidade emocional ficou lá atrás, egoísta, cínica, vaidosa, incapacidade de pensar. Então não adianta correr com um veículo só. Na verdade, a mente, quando se aperfeiçoa demais as emoções para trás, você pode produzir uma tragédia histórica. Os grandes egoístas que são mais belicosos, quanto mais brilhantes mentalmente são. Aí temos o exemplo de um Hitler. Ninguém nega que era brilhante mentalmente, tinha um carisma, uma capacidade de recuperação econômica do país, mas era um psicopata, um louco, um crápula. Ou seja, uma pessoa, quando tem muito brilhantismo mental e não tem um equilíbrio emocional, um desenvolvimento emocional que sustente isso, era melhor não ter nenhum dos dois. E a possibilidade de que isso vire uma arma que se vira contra ela e contra a humanidade é muito significativa. E outra coisa a considerar é que não é uma questão só do tempo cronológico que tem que passar, tempo de relógio. A gente teria que ter uma dimensão que na Grécia eles conheciam muito bem isso. Eles falavam de Cronos e de Zeus. Isso. Zeus é o tempo real, Cronos é esse tempo cronológico de relógio. Tempo real se mede por avanços em direção ao Olimpo. Ou seja, você quer saber se uma pessoa cresceu, veja quanto ela avançou em direção ao ideal humano. Deixa eu te dar um exemplo. Você encontra o seu amigo na rua hoje. Hoje ele é uma pessoa caprichosa, vaidosa, colérica, mas com 20 anos de idade. Aí você volta a encontrá-lo daqui a 10 anos. Ele é o quê? Caprichoso, vaidoso e colérico, mas fisicamente 10 anos mais velho. Você pode dizer que no tempo de Cronos ele avançou, no tempo de Zeus ele não saiu de um lugar. Perfeito. Tempo real se mede por avanços em direção ao ideal humano, que são valores, virtudes e sabedoria. Se a pessoa não anda nessa dimensão, tudo mais é ilusório. Todos os outros avanços, entre aspas, a morte tirará de nós. Só é teu aquilo que nada nem ninguém pode tirar de você. Então, se avançamos em qualquer campo, se temos status, se temos recursos, nada disso é realmente nosso. Mas se diz que aquilo que somos, nada nem ninguém pode tirar de nós. E esse seria o tempo real, seria o tempo de Zeus. Avanços em direção ao ideal humano. De repente, uma pessoa tem um insight, tem uma reflexão e avança num dia mais do que ela avançou nos últimos 20 anos de vida. Por isso a gente provoca tanto a reflexão. Vai espetando, cutucando as pessoas, acorda, cutucando as pessoas para que elas tenham um momento de insight, um momento de reflexão humana, um momento de vida interior. Esse é o tempo real, esse que interessa. Como é que tem sido a sua colheita? Como você tem sentido tudo isso que você vem plantando através do seu dom do verbo, vamos dizer? Como você tem percebido as pessoas que convivem com você, através das redes sociais, através dos comentários no YouTube, através da frequência na Nova Acrópole, acompanhando suas palestras? Como é que você tem sentido esse retorno das pessoas? Você tem sentido elas realmente estarem crescendo? Você está conseguindo, você e sua escola filosófica, a Nova Acrópole, está conseguindo fazer com que essa sementinha brote? Você tem percebido isso? Olha, uma coisa que é importante, Eustáquio, é perceber que a natureza não dá saltos. Não. Então, se eu digo para você, as pessoas têm crescido, a gente espera coisas fenomenais. E coisas fenomenais não são reais. Não se tira coelhos de cartola, a menos que você tenha colocado o coelho lá dentro primeiro. Então, eu vejo que as pessoas estão crescendo, que eu estou crescendo, sim. Mas é
um fragmento, é um detalhezinho. É pensar 3 vezes antes de fazer uma coisa impetuosa. Antes eu pensava só 2. Refletir antes de tomar decisões que só levem em consideração os meus interesses. Antes eram automáticas, mas são coisas muito pequenas. É que nem aquela criança que você tem em casa e você não percebe nada que ela está crescendo, quer ver todos os dias. Aí um belo dia você encontra um conhecido e diz: nossa, como essa criança cresceu, porque não havia muito tempo. Então, às vezes, familiares, amigos dizem: nossa, você hoje é tão diferente, mas a gente mesmo percebe muito pouco. Porque são detalhes, são pequenos fragmentos. Mas perceba que no mundo que ninguém cresce nada, você crescer um fragmento é muita coisa, já fez diferença, já valeu a vida. No mundo as pessoas não consideram como meta crescer, e por isso em geral não crescem, porque não buscam. Alguém que tenha uma pequena aresta parada já fez diferença, já somou. Lúcia, a filosofia é uma só? A filosofia é a mesma do tempo de Pitágoras com a filosofia de hoje? Olha, eu acho que passando tanto tempo, nada mais. Se eu for falar do amor, o amor de hoje em dia, eu teria que adicionar algum adjetivo. Porque senão a gente não conseguiria se entender. Os homens vão interpretando as coisas segundo seus valores de cada época. Então a filosofia, em todos os tempos, houve quem trabalhasse com a filosofia como um aperfeiçoamento do ser humano. Houve quem trabalhasse com a filosofia mais como história da filosofia, mais um domínio de informações e não de formação. Houve na antiguidade quem pensasse no amor como paixão. Houve na antiguidade quem pensasse no amor como busca de valores, como busca da essência do universo e de si mesmo. Então, tem muitas peculiaridades, por isso que eu acho que talvez fosse melhor a gente sempre definir que amor você está falando, que amizade você está falando, para não colocar coisas muito diferentes numa panela só, como se dizia antigamente. Porque a nossa concepção do amor, da filosofia, da amizade, da bondade, hoje em dia, ela em geral está muito esvaziada. Talvez até por não termos muita experiência de lidar com essas coisas. Se você falar a respeito de, sei lá, um computador de última geração, você vai ter um consenso maior do que falar sobre a filosofia ou sobre o amor. As pessoas são bem experientes em relação a isso. Então nós estamos um pouco infantilizados em relação às coisas essenciais da vida. O final do processo da sociedade é a produção de coisas e não a construção de homens. Então aqueles materiais de construção que se referem à construção de homens são pouco conhecidos hoje. Não se domina bem. Por isso que dentro de Nova Própria a gente tem sentido em falar mais sobre o que são essas coisas. O que é o bem, o belo, o justo platônico, o que é o amor platônico, o que é a própria filosofia. Nós temos que redefinir essas palavras. Hoje tem muitas acepções conforme o gosto do freguês. Puxa, interessante. Então você endossa, digamos assim, o que os filósofos da Grécia, digamos assim, fizeram um tratado, vamos dizer, desses termos. Eles fizeram da forma correta. Com o decorrer do tempo, nós acabamos mudando essa concepção da semente que eles plantaram, digamos assim. Como eu te falei, é heterogêneo. Você vai ter serenaicos, você vai ter alguns correntes que eu poderia dizer que tem lá os seus equívocos. Mas existem alguns nomes gregos que são pilares do pensamento humano. Ninguém vai discutir com Platão. Não tem como. É um divisor de águas. Aristóteles, todo mundo sabe a herança que ele deixou para a humanidade. Enfim, o mundo grego tem pilares. Para mim, em termos de filosofia, é antes de Platão e depois de Platão, por exemplo. Até para negá-lo, todo mundo, nos períodos posteriores da história, voltou a ele. Até o existencialismo, que é uma filosofia bem diferente da platônica, volta sobre um diálogo platônico, que é o sofista, para negar toda Ou seja, para afirmar o para negar, todo mundo volta nele. Isso é uma coisa impressionante. É uma referência com 2.400 anos. Incrível. E aí, todo mundo volta ali, isso que é um conceito sério de justiça, por exemplo. Não conheço nenhum melhor. Tenho visto suas palestras sobre ele, fantásticas. Eu quero saber a sua visão, aproveitando hoje nessa nossa... Espero que a gente tenha mais encontros, né? Nessa eu estou te explorando hoje de uma forma genérica, de uma forma geral. Eu quero saber a sua concepção, a concepção de uma filósofa sobre
o fenômeno da morte, essa palavra que tanto assusta o ser humano. Você falou em tempo, você falou em uma série de coisas e as pessoas têm medo da morte, que limita o tempo. Muitas vezes as pessoas não querem fazer alguma coisa porque acham que o tempo delas não vai dar. Como é que você convive com essa palavra que tanto amedronta o ser humano? Na verdade, eu não vou dizer para você que também não me amedronta, porque sou um ser humano e eu procuro entender as ideias e decodificá-las na minha vida da melhor maneira possível. Mas esses grandes sábios do passado, eles tinham uma visão exemplar. Você quer ver, por exemplo, sobre a morte, sobre a imortalidade da alma, vai no Fédon platônico, que é uma coisa incrível. Mas eu vou te dar um exemplo que não é grego, é um exemplo oriental, um exemplo indiano, que é muito interessante. Imagina que existem estações na vida, no nível macro, assim como existem no nível micro as 4 estações do ano. Então diz que existem verões e invernos da existência. Nos verões, você se veste do seu casaco porque está quente demais e continua caminhando. Nos invernos da existência, você veste aquele pesado casaco e continua caminhando. Disse nessa tradição que o nosso corpo físico é como se fosse um pesado casaco que a gente veste nos invernos da existência. Acho que o nosso corpo não tem a ver com esse casaco e não é afetado quando nós o despimos. E que o grande problema da morte é que a nossa consciência se identifica com o casaco e não com o corpo. Se você perguntar para mim quem eu sou, é geral que a resposta seja: eu moro em tal lugar, eu tenho tal carteira de identidade, eu tenho tal idade. Isso é o que eu estou, não é o que eu sou. Isso. E o apego fraco faz com que eu perca a consciência ao me despedir do casaco. Eu teria que encontrar alguma coisa que é mais profunda, mais essencial em mim. Eu sempre cito nas minhas palestras, se Platão viesse aos dias atuais e te perguntasse: quem é você? Isso. O que você responde para ele? Ia dar o número da sua carteira de identidade? O seu número de inscrição num órgão profissional? Ou seu e-mail para o Platão? Evidentemente, essas coisas ele olharia perplexo e diria: se você perder tudo isso aí, você perde a identidade? Ele queria que você dissesse a ele algo mais profundo, mas se você não encontrou esse algo mais profundo, você não tem como dizer nem para Platão, nem para si próprio. Vive um desconhecido para si próprio. Isso é uma fonte de angústia. O homem vive virado para fora, fugindo de si mesmo. E é a solidão. A solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Porque já não é uma prioridade conhecer a si mesmo, o nosso TY, né? Ou seja, conhecer a si próprio, que era a máxima da filosofia. Por que a gente foge tanto da gente, Lúcia? Porque o ser humano tem essa dificuldade tão grande assim de fugir de si próprio. Como você, como filósofa, vê isso, essa fuga? Por que eu não gosto? Porque eu quero me conhecer e, ao mesmo tempo, eu temo me conhecer. Por que a gente tem medo desse outro eu aqui que está dentro da gente? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, Eustáquio, dependendo do nível de consciência da pessoa, ou ela é produto de si mesma, ou ela é produto do meio. Certo convite, grande maioria da humanidade ainda é produto do meio. Ser produto mesmo significa: faça o que fizer o vizinho, eu vou continuar buscando a mim mesmo. Mas isso exige uma maturidade interna, um nível de consciência que é duro, é difícil, tem que ser construído. Então nós vivemos uma cultura que é da alienação de olhar para fora. E contramão da cultura atual exige um nível de vontade, de determinação, de consciência muito claro para querer ampliar essa consciência. E às vezes isso é difícil. Por isso as civilizações antigas, no Egito, por exemplo, se dizia que uma civilização que coloca como meta a sabedoria incentiva todo mundo a buscá-la. Agora, uma civilização que coloca como meta a fama, a vaidade, a construção de uma aparência, quem não tem muita consciência vai fazer o que a sociedade considera como válido. Ou seja, ou vai estar ou vai ser. O ter ou o ser. Então a gente tenta criar, quando difundimos o nosso conteúdo de filosofia, um modelo. Olha, tem gente que busca ser. Porque a influência do meio é muito grande. Se a pessoa não vê essa busca no seu menu de opções, é difícil que ela comece sozinha. Ela vai ser influenciada pelo meio. E totalmente determinada pelo que os outros estão fazendo. Às vezes é pensada, é sentida, é vivida.
Eu costumo contar para as pessoas nas minhas palestras uma situação engraçada que aconteceu comigo, que uma vez cheguei num ambiente de trabalho e as pessoas estavam falando de uma pessoa, de uma mulher, e todo mundo muito comovido porque tinha acontecido uma coisa terrível. Eu, mais que naturalmente, me perguntava, deve ser parente de alguém, né? Pode ser que precise de ajuda, sei lá, o que está acontecendo? Eu posso ajudar? Quem é fulana? Eles morreram de rir de mim. Fulana, você está alienada, hein? Fulana é o personagem principal da novela tal. Você não viu o capítulo de ontem? Mas era uma experiência de um sofrimento real. É como se todo mundo tivesse embarcado numa fantasia diante da frustração e da impossibilidade de alcançar uma felicidade real. Todo mundo virou espectador da vida e embarca numa fantasia coletiva. E é considerado alienado aquele que desconhece essa fantasia e não aquele que desconhece a realidade. Algo engraçado, se você está fora dos padrões de alienação, você está fora da tribo, você não é aceito. Então é uma alienação coletiva, todo mundo entra no mesmo barco. É melhor ir para o abismo na multidão do que se salvar sozinho. Medo da individualidade. Isso tudo é produto da nossa cultura atual. Há um medo terrível da individualidade. Medo que ela te isole, que ela gere incompreensão. Mas, na verdade, as pessoas estão desesperadas por um amigo que seja maduro e tenha vida interior. Porque na hora que eles sofrem, eles procuram uma pessoa assim e não acham. E uma pessoa que desperta a si própria seria extremamente necessária, porque todo mundo está procurando isso. Então existe essa timidez, esse medo e essa acomodação ao padrão da sociedade. Olha os nossos espetáculos públicos, quer em televisão, quer em cinema, qual o herói desses produtos culturais que seja um homem sábio? Em geral é um homem forte, é um homem violento, é um homem passional e cria um modelo para a sociedade. Você conhece algum produto cultural que esteja na moda agora, cujo herói seja um sábio? Você percebe que está fora de moda? Sim. Então é difícil que uma pessoa vá contra a corrente. De uma certa maneira, as escolas de filosofia que existem para gerar uma outra corrente. Que dê uma chance às pessoas de olhar e dizer, tem alguém pensando nisso. É o patinho feio, que descobre que é um cisne quando vê outro. Ele se vê no outro. Então, se não tem nenhum cisne, ele vai odiar ser cisne. E não vai aceitar isso. Não considerando o cisne como algo superior. O filósofo não é superior. Ele é uma necessidade específica que tem que ser respeitada. Quando o homem começa a ter necessidades internas e não só externas. Isso tem que ser respeitado. Isso não é superioridade. Isso é um momento que todo ser humano vai viver. Nós estamos carecendo de mais filósofos hoje, Luciana? Sempre, né? Se você considerar que você pode ser filósofo, pelo menos é o que a gente propõe, você é médico, você é um carpinteiro, você é um construtor, você é qualquer coisa, você deveria, antes de tudo, ser um filósofo para ter honestidade, integridade, respeito pelas pessoas com quem você convive, com quem negocia, respeito pelas coisas para não desperdiçá-las. Eu considero que todo mundo poderia ser, em algum grau, filósofo. Então as pessoas, imaginam todas as pessoas que estão à sua volta na rua todos os dias, buscando não apenas um produto material do seu trabalho, mas uma satisfação interna e um crescimento. Que tipo de vida teríamos numa sociedade assim? Então, em algum nível, em alguma dose, todo mundo deveria amar valores mais do que ama resultados materiais ou produtos físicos. Deveria respeitar a si próprio, para que toda a sociedade se respeitasse mutuamente. Deveria ter fraternidade, honestidade, humanidade e tudo mais seria dado por acréscimo, como diz a Bíblia, esquecer o reino em primeiro lugar. Então, eu acredito que todo ser humano deveria amar a sabedoria, saber ser humano. É a grande, digamos assim, a grande busca da sabedoria. Saber ser o ser humano, do jeito que a natureza espera de nós. A natureza precisa de uma planta, as plantas dizem presentes, que fazem a fotossíntese dela. Precisa de uma pedra, as pedras dizem presentes, que ocupam o lugar dela. A natureza necessita de homens. A grande carência, o grande impacto ecológico que nós temos no planeta é falta de seres humanos. Esse é um ser em escassez. Garanto com você que se a gente fizer uma aposta, eu vou buscar mico-leão dourado e você vai buscar seres humanos plenos. Eu te trago 10 micos-leões dourados. Você vai ter dificuldade de achar um ser humano pleno. É verdade. Você falou agora há pouco, você falou a nível geral. Ser humano a nível de mundo. Você acha que realmente é a nível de mundo? Ou como é que você, uma filósofa, consegue ver o mundo, digamos assim, o primeiro mundo, que é aquela civilização mais avançada
Europa, todos aqueles países mais antigos que o nosso, digamos assim, e as dificuldades que a gente passa no Brasil e o tipo de cultura que nós temos aqui. Eu não sei se consegui formular bem a pergunta para você me responder. Lembre do que eu te falei do tempo de Cronos e do tempo de Zeus. Sim. Aí você poderia falar também das virtudes de Cronos e das virtudes de Zeus. Então, o ser humano que está mais avançado deveria ser mais fraterno, considerar mais a humanidade como um todo, deveria considerar os valores humanos acima de qualquer outra coisa, deveria pensar mais no outro do que em si mesmo. Você está vendo algum país onde as pessoas sejam assim? E se as pessoas têm muita cultura per capita, como certos países têm, um alto grau de leitura, e não se transformaram como seres humanos, só foram informados, mas não formados, essa cultura será que soma ou subtrai? Imagine você um caso concreto, real, que já aconteceu comigo. Às vezes as pessoas chegam num curso de filosofia, porque nós não exigimos pré-requisitos em Nova Acrópole, e elas chegam e dizem, olha, me desculpa, eu nunca li nada de filosofia. Essas são as mais fáceis de você formar. Porque às vezes, quando uma pessoa me chega e já leu 300 livros de filosofia, e ela está muito fixada num defeito, por exemplo, a preguiça, a filosofia ajuda a combater os teus defeitos. Os teus defeitos estão armados com 300 livros. Você vai me defender a sua preguiça com 300 teses filosóficas, artilharia pesada. Ou seja, se você adquirir informação e ter formação, essa informação trabalha com trabalha com os seus defeitos. E vai tentar combater. Eles têm artilharia de primeira linha. Eles estão armados de metralhadoras sartrianas, de todos os filósofos ao longo da história, e vão lutar para defender os seus defeitos. É mais difícil. Então, a informação e a formação, se elas não caminham juntas, é como um ser humano no qual falta uma perna, ou um daqueles templos gregos da sua terra, onde falta uma coluna, vai desequilibrar, vai desmoronar. Então, a quantidade não deveria ir muito adiante da qualidade. Seria uma máxima do bom senso. Veja, hoje nós estamos século XXI, considerando esse tempo determinado pelo nascimento de Cristo, coisas assim. Mas considerando esse tempo que a gente vive hoje, terceiro milênio, você não acha que já era o momento, apesar de você ter brilhantemente exposto a questão que a natureza é sábia, que a semente germina no tempo certo, você não acha que, por tudo aquilo que você acabou de expor para nós aqui, será que essa semente humana aí não tá demorando muito para nascer, para germinar nesses aspectos que você acabou de abordar, Lucilene? Ou o tempo é muito relativo? Esse é um problema de um cidadão que também... Desculpe, mas esse era um aconteceu, era Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Isso foi um erro dele. A medida de todas as coisas são valores atemporais. É o Dharma dos hindus, é a bondade de Platão. Nós não somos a medida de todas as coisas. E a gente tem essa tendência achando que o tempo é esse nosso fim. É 70 anos, é 80 anos, é uma semana, é um mês. A história, se você for ver, a ciência atual considera, a ciência atual e médica considera 200 mil anos para o Homo sapiens. Talvez seja mais, porque cada vez retrocede mais. Dentro desse ciclo, a gente já viveu muitos altos e baixos. Muitos. Você teve, sim, momentos de uma Tebas no Egito, ou uma Atenas na Grécia, que tinham muitos fatores brilhantes, não eram perfeitas, mas tinham muitos fatores de brilhantismo. Então você teve lá do outro lado, Átila entre os Hunos, teve Gengis Khan, teve um monte de coisas horrorosas. A história, ela se move como uma senoide. Ela tem altos e baixos. Na média, ela vai subindo um pouco. Mas ele não é rápido. Formar um ser humano me admira que alguns já tenham sido formados. E a gente já teve uma meia dúzia de sábios na história. Me admira isso. Porque é uma construção requintada de uma maneira tal, na qual a pessoa assistia o mais perfeito de todas as artes era a filosofia, porque não produzia fato nem fato, produzia homem. É uma obra muito complexa. Produzir um homem que chegou a alcançar a plenitude da condição humana é extremamente demorado, ponto por ponto.
Os celtas diziam que isso é como uma espiral, que vai afunilando em direção ao centro à medida que sobe. E aí, quando chega a plenitude, você coloca uma estrela de 5 pontas lá em cima. Ou seja, a árvore de Natal. Vai afunilando e lá em cima você tem a estrela, o elemento espiritual acima do quaternário, do corpo físico, energético, emocional e mental. Então, uma obra requintada que não trabalha com cifras do nosso tamanho, trabalha com cifras do tamanho da natureza. O ser humano, como dizia o próprio Platão, é uma sintaxe de todos os elementos da natureza. Ele é capaz de ter a resistência de uma pedra, é capaz de gerar energia como uma planta, é capaz de defender a espécie como um animal, mas além disso, é capaz de conceber a ética, a justiça, o bem, ou seja, se você é requintado, coloca um vaso de flores em cima da sua mesa e chama um cachorro, ele vai comer essa flor. A gente olha para ela e ela nos remete a coisas maiores, ao belo. Se eu olho um pôr do sol, não significaria nada para o cachorro. Para a gente, transcende. Eu amo o cachorro. Não digam que eu estou discriminando nenhum animal. Inclusive, trabalho como defensora de animais de rua. Mas, existe uma metafísica que é só nossa. Quando ela desperta, nos torna seres capazes de fazer com vigilância, vai com moça. Coisa fantástica. Isso tudo vai despertar em nós em algum momento. Mas não é uma obra simples, demora mesmo. A cifra é outra, não é cifra de dezenas de anos. É uma cifra bem maior. Por isso há que ter paciência, perseverança e constância. A paciência é uma forma de fé. Há que ter fé no ser humano e paciência. Construir sempre. Semear sempre. Como você, como filósofa, vê essa palavra evolução? Evolução. Você acredita, aqui é a questão de crença agora, você acredita que o homem evoluirá, ou ele já evoluiu, ele caminha, ou até o que, eu não sei o que pensava profundamente, o que pensava Platão a esse respeito, mas o homem caminha para onde? Essa questão de evolução é uma utopia, é uma coisa real? Como você vê essa palavra tão incompreendida pelo ser humano? Evolução. Evolução é incompreendida porque hoje não se olha para fora. E fora não vai muita grandes coisas. Talvez a gente tenha uma ferramenta mais rápida para se movimentar, mas se a gente não sabe para onde vai, não vai mudar. Talvez a gente, de comunicação, se a gente não tem nada para dizer, não vai mudar. Então, Platão considerava o plano das ideias, onde lá estaria o ideal humano. O homem vai evoluir para ser mais humano. Eu prefiro particularmente a palavra desenvolvimento, que a origem lógica dela, que no espanhol é desarrollo, vem exatamente de desenrolar. Vinha dos papiros egípcios, que quando eles estavam enrolados, você sabia que já havia uma verdade profunda ali dentro. Você só tinha que abrir o papiro para que ela viesse à luz. Não é que você vai colocar uma virtude dentro do ser humano, ela já está adormecida aí dentro. Você vai fazer com que ela desperte, se manifeste e se exponha. Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. Mas desde que existiu no universo como ser humano, essa semente já estava aí dentro do papiro. Está faltando desenrolar o papiro. Nós já somos, de uma certa maneira. Só vamos tomar consciência e apresentar isso ao mundo. Dar a luz, trazer à luz aquilo que está escondido no escuro dentro de nós. Dar à luz não é dar só um corpo físico, é dar também alma, dar essência, dar uma vida humana ao ser. Então, por isso que Sócrates dizia que a mãe dele, Penarestes, era parteira, e ele, de uma certa maneira, se considerava também um parteiro de alma. Para a gente encerrar por hoje, porque eu vou querer você mais vezes aqui, a sua concepção sobre de onde vim, onde estou, para onde eu vou. Você pode dar a sua opinião pessoal, a opinião de uma filósofa, como você quiser. É uma pergunta difícil, eu não sei se é difícil de responder. É o que a maioria gostaria de saber, o que a maioria se questiona, nessas 3 palavrinhas, essas 3 perguntas mais difíceis da humanidade. Quem sou, onde estou, para onde vou? Pitágoras, ele costumava dizer que nós viemos da unidade. Lembra da década? Sim. E vamos chegar lá no final ao 10. 1 mais 0 é 1 de novo. Ou seja, nós viemos de uma unidade inconsciente. Vamos para uma unidade consciente. Vamos ser participantes conscientes, uma célula consciente do corpo.
Nós vamos entender melhor que nós só existimos dentro do todo e acrescentamos a nossa parte, acrescentamos a nossa palavra, acrescentamos a nossa identidade para montar esse grande quebra-cabeça. Ou seja, nós viemos de uma unidade inconsciente e iremos para uma unidade consciente. E onde eu estou? Eu estou no ponto de fraternidade, do ponto de empatia com o outro, ou seja, parte dessa unidade que eu já conquistei, é onde eu estou. Eu estou. A vinda da morte talvez seja a única coisa que eu levo, o quanto eu superei o meu egoísmo. Os tibetanos dizem que é a superação da heresia da separatividade. Ou seja, no final das contas, é a coisa mais preciosa que você colhe da vida. Eu vim da unidade e estou voltando para ela, voltando para a casa do Pai. E o tanto de unidade que eu já conquistei, é o que eu sou nesse momento. O quanto eu me aproximei do ideal humano, o que eu já conquistei da condição humana. Isso que é a única coisa que a gente leva conosco. Eu acredito nisso. Isso é bacana. Isso, eu traduziria isso como um nível de consciência, né? Para chegar nesse nível de consciência, não é fácil não o caminho, né? Mas é só o que cresce a consciência. As outras coisas vão cumprir seu ciclo e vão morrer. O que cresce de fato é a consciência. Nós viemos colhendo os frutos da terra, vamos saborear o gosto delas e iremos embora, só com a memória desse gosto. As cascas, a polpa, o nosso corpo que saboreou, tudo isso volta à terra. Agora, o que você apreendeu dessa experiência de contato com a terra, que é a consciência, isso vai com você. A consciência é contraste, é a teoria do impacto oriental. Eu toco nas coisas e sinto quem sou eu e sinto o que são elas, e essa percepção do mundo de mim mesmo eu levo. O resto fica, o resto eu devolvo à terra. Então, é a única coisa que é válida, que é realmente nossa. Isso é bacana. Lucelena Galvão, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Espero que você se disponha a vir outras vezes falar conosco aqui, porque a gente está aqui para aprender, né? Somos eternos aprendizes. A proposta do Vida Inteligente é exatamente isso: buscar conhecimento, compartilhar conhecimento, e a gente precisa de gente que possa compartilhar isso conosco. Então, meu muito obrigado. Eu lhe deixo um fraterno abraço e um feliz sempre. Obrigada, Eustáquio. Eu que agradeço pela oportunidade e peço, se você puder, que divulgue o site da Nova Acrópole, que é o www.acropole.org.br. Agradeço muito se você puder fazer Acrópole, isso. Não Nova Acrópole. Não, Acrópole. O site é só Acrópole. Só Acrópole, tá. .br. O nosso voluntário e toda a divulgação é muito bem-vinda. Sem sombra de dúvida. Então, obrigado e um fraterno abraço, Lucilena. Tudo de bom. Para você. Tchau.